Hoje eu vou te mostrar o que uma mulher precisa saber para se divorciar, ou até mesmo por onde começar caso tu esteja pensando no divórcio. Não é mito quando a gente diz que as mulheres são as mais prejudicadas na hora da separação, e na grande maioria das vezes isso acontece em razão de um erro que é cometido logo no início quando ela decide se separar. Mas com o que eu vou te mostrar aqui, você poderá evitar esses prejuízos e não entrar para as estatísticas. E quanto antes você souber disso, mais tranquila se tornará a tua separação caso ela ocorra. Então fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar o que precisa ter no teu planejamento para o divórcio. Como você já deve ter percebido, este vídeo ele é para você, mulher, que não quer ser mais uma mulher prejudicada na hora da separação. Mesmo que você acredite que não tenha muitas informações sobre os bens, que não sabe quase nada sobre as finanças do casal. E olha esses depoimentos aqui que vai aparecer aqui na tela de mulheres que já enfrentaram a separação e falam o quanto foi importante ter uma boa estratégia, porque o problema não é tu não ter informações, mas sim tu não ter uma estratégia na hora da tua separação. Dá uma olhada nesse depoimento da Laís, por exemplo, e esses depoimentos que eu tô mostrando pra vocês vieram lá no meu Instagram, são depoimentos públicos, tá? Procure uma boa advogada e se oriente antes da separação, a separação de fato. Quais os passos que deve seguir antes de pôr um ponto final para se preparar para o divórcio e não deixar homem algum te passar a perna e fazer ameaças? Olha, Mônica, planeje tudo de forma racional, não coloque a emoção, senão você sofrerá. Olha, Nívia, né? Não haja por impulso, por mais difícil que pareça, deixe seu coração se acalmar e planeje com calma o divórcio. Assim fiz e deu tudo certo, com todos os meus direitos resguardados. Bom, mas quem sou eu afinal? Meu nome é Bárbara Correia, sou advogada há mais de 12 anos e sou advogada especialista em representar mulheres na hora da separação. E tudo que eu vou te falar nesse vídeo eu não tirei de qualquer lugar, mas sim de pesquisas e inúmeros relatos que eu já recebi de muitas mulheres nas minhas redes sociais. Afinal, são mais de 45 mil mulheres me acompanhando no Instagram hoje. Então fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar o que precisa ter no teu planejamento. E ao final eu tenho um presente para ti. Muitas mulheres passam anos e anos tentando salvar o casamento, até que chega um momento que já cansadas, sem aguentarem mais, acabam agindo por impulso e sem perceber enfiam os pés pelas mãos. Saem de casa sem levar nenhuma prova, nenhum documento, ou o marido sai de casa levando todos os documentos e acaba sumindo com tudo. Ou seja, essa mulher agora está sem informações e sem as provas de que precisa. Mulher, agir por impulso na hora da separação pode ser o teu maior erro, porque como se não bastasse muitas vezes ter sido prejudicada, humilhada durante o casamento, agora você também será prejudicada na hora da separação? Ok, Bárbara, eu já entendi qual é o maior erro aqui, mas afinal, o que eu preciso fazer então? Tu tem que te planejar antes mesmo de pedir a separação. Muitas mulheres não têm informação de nada no casamento, não sabem quais são os bens do casal, em nome de quem está esses bens, quais são os valores, se tem valores em conta, não tem, se tem investimento. Realmente muitas mulheres não sabem de nada sobre o patrimônio do casal. E quando eu me planejo antes de comunicar o divórcio, eu antecipo problemas e adianto soluções. Mas como assim, Bárbara? Me explica um pouco melhor. Eu vou te trazer um caso real aqui, que era um caso de separação numa união estável. Essa mulher, ela não tinha provas da data do início desta união estável. Como ela me procurou antes mesmo de pedir a separação para o companheiro dela, lá para o marido dela, juntas nós criamos uma estratégia e nós conseguimos criar uma forma dela conseguir essa
confissão da data do início dessa união estável. Ela conseguiu a prova e quando nós entramos com o processo, depois ela tinha toda a prova de que precisava. Então, quando eu me antecipo, eu vejo que provas eu preciso e não tenho, e já posso ir atrás dessas provas. Outro caso que eu vou te dar o exemplo aqui, uma mulher que ela não sabia todo o patrimônio do casal, e nós fizemos uma busca dos imóveis em nome do marido e descobrimos vários imóveis que ela não sabia da existência. Agora talvez tu te pergunte, mas Bárbara, por que tudo isso antes de comunicar para o marido a separação? Porque no momento que ele souber da tua intenção de separar, você terá muito mais dificuldade de fazer essas provas. Ele vai ficar cabreiro, como a gente diz, né? Desconfiado com qualquer pergunta que tu faça, sem contar que muitos maridos, a partir da tua comunicação, eles já começam a se desfazer dos bens, desfazer do patrimônio e ocultar todas as provas que eles têm. Então, quando eu me planejo, eu já vejo junto com a advogada todos os problemas que eu tenho e já antecipo soluções para aqueles problemas. E não é só eu quem diz isso, gente. Olha só mais depoimentos aqui de quem já enfrentou a separação. Olha, Edna, faça um planejamento, não haja por impulso. Da mesma forma que nos preparamos financeiramente para casar, também temos que nos preparar para separar. Sejamos inteligentes, se organize e planeje tudo e, se puder, tenha uma reserva financeira. Olha como o se planejar é importante e é trazido por muitas mulheres que já enfrentaram, que já passaram por isso, que talvez tu está prestes a enfrentar. Ok, Bárbara, já entendi que o planejamento é o caminho, mas como que eu faço isso? Eu posso te dizer uma coisa, nesses meus mais de 12 anos advogando para mulheres em processo de separação, eu criei um plano de ação para esse planejamento. E é este plano de ação que eu quero compartilhar aqui contigo. E até aqui eu te dei exemplos, como os dois que eu dei agora há pouco, né? De como se planejar em relação a provas. Mas o planejamento, ele vai muito além disso, muito além de só pensar nas provas. É um tripé jurídico, emocional e financeiro. Ou seja, é um planejamento jurídico, emocional e financeiro. Então, nesse planejamento, nesse tripé, tu precisa pensar, já pega papel e caneta aí e vai anotando, tá? Pensar quem sairá de casa e o que você fará se ele não quiser sair. Isso é muito importante. Planejamento financeiro. Como você se manterá caso ele não te dê nenhuma ajuda até que o juiz determine uma pensão para ti, caso tu seja do lar? E se ele ficar 2, 3 meses sem pagar nada até o juiz determinar? Como vai ficar o teu caso? Tu precisa pensar nisso, mulher. Quais pessoas serão o teu apoio nessa hora? É importante ter 2, 3 pessoas ali que vão te dar um apoio, porque esse momento é um momento de montanha-russa emocional. Talvez nesse apoio tu procure pessoas que já passaram por uma separação, por exemplo. Listar as razões que te levaram a tomar essa decisão. Porque em algum momento tu vai fraquejar. Tu vai pensar em voltar, eu te digo até por experiência pessoal aqui. Então é importante a gente ter clareza das razões que nos levaram a tomar a decisão da separação. Tenha uma visão positiva do teu futuro, porque sem visão positiva tu não consegue agir. Sem visão positiva, tu não consegue dar o passo que é importante dar neste momento. Relaciona os bens e as provas, faz uma lista, faz uma planilha com toda a lista do patrimônio de vocês e as provas que tu vai precisar e as provas que tu tens em mão. Quais documentos tu já tem de cada patrimônio? Como tu vai provar cada patrimônio? Então, relaciona os bens, relaciona as provas, junta essas provas e inclusive provas do padrão de vida. Porque se tu é dona de casa, se tu é do lar, para que tu tenhas essa ajuda de manutenção do teu padrão de vida, inclusive é muito importante provar isso. Como que eu vou provar o meu padrão de vida? E como você vai administrar o valor recebido? E aqui eu abro um parênteses, como eu já disse para vocês, como advogada, que só representa mulheres, tenho mais de 12 anos de experiência, eu te digo que muitas mulheres que não estão acostumadas a administrar os valores, os investimentos, os aluguéis, o patrimônio, quando elas recebem toda a parte dela, elas não sabem o que fazer. E muitas vezes em 2, 3 meses acabou o dinheiro, acabou o patrimônio. Então é muito importante tu já pensar e começar a estudar como
como que tu vai administrar esse patrimônio e os valores recebidos, os valores investidos. Talvez tu esteja até pensando que todo esse planejamento, tudo isso que eu falei aqui agora há pouco, seja exagero. Mas lembra esse monte de depoimento que tu já viu aqui, que tu já leu? Que inclusive é alguns dentre vários que eu tenho? Pois é, são mulheres que já enfrentaram o que você está prestes a enfrentar. Aí eu te pergunto, tu prefere aprender com o teu erro ou tu prefere aprender com o erro e a experiência de outras mulheres que já passaram por isso? Porque eu aposto, tu que tem filho aí, que quando tu orienta o teu filho, principalmente lá o teu filho adolescente, para não fazer algo com base na tua experiência, porque tu tem experiência de vida, tu sabe, fulano, não faz isso, eu tenho experiência, eu sei que tu vai te arrepender, eu sei que tu vai te dar mal se tu seguir esse caminho, e ele não segue porque ele quer fazer do jeito dele, tu fica indignada, tu fica braba com ele porque ele não te escuta, porque ele não escuta a voz da experiência. E talvez aqui tu está vendo todos esses depoimentos e não está querendo escutar esses depoimentos de quem já passou por isso. Prefere ir lá achando que contigo vai ser diferente, que no teu caso não vai ser assim. Não é verdade? Então, não banca aqui o filho adolescente que acha que sabe mais do que as pessoas mais velhas, do que as pessoas mais experientes, aqueles que já passaram por aquilo que ele está passando agora. Ou ainda, talvez até tu pense, Bárbara, meu marido não vai fazer isso comigo, não vai dificultar a minha vida. Pois é, não é à toa, gente, que existe o ditado que é na hora da separação que tu conhece realmente o teu marido. E dá uma olhada nesses comentários aqui. Isso, na verdade, é um vídeo que eu estou te mostrando de várias mulheres comentando que foi na hora da separação que elas, de fato, conheceram a pessoa com quem ela se casou. E agora não terminou ainda, tem o ponto crucial, mais importante, inclusive, desse planejamento, que é a consulta com uma advogada, para que tu saiba quais são os teus direitos, quais são as chances de eu ganhar uma pensão, de eu não ganhar, de eu conseguir partilhar aquela empresa, o patrimônio que ele ocultou dentro da empresa. Quais são as minhas chances, Bárbara? Quais são os riscos desse processo, o que eu posso perder, o que eu posso ganhar? Quais são as provas que a gente precisa então organizar? Enfim, aqui montar o teu plano de ação. E a consulta com o advogado também deve ser antes de comunicar a separação para o teu marido. Até porque o advogado ele vai te dizer quais provas para o teu caso específico vocês vão precisar organizar. E aqui eu quero te trazer alguns cuidados que são extremamente importantes. E não tem como eu te dizer aqui quais são todas as provas, quais são as provas para o teu caso. Ai, Bárbara, me diz, né? Me diz qual é o meu plano de ação. Não tem como te dizer num vídeo como esse, por exemplo, porque cada caso tem uma complexidade. Cada caso tem um detalhe. Vou te dar um exemplo. Um E numa matrícula faz toda a diferença. Maria casada com João é uma coisa. Maria e João numa matrícula é outra completamente diferente. E para fazer todo esse planejamento, montar toda essa estratégia sozinha, por exemplo, analisar qual vai ser o teu plano de ação, tu teria que pelo menos fazer aqui 5 anos de faculdade para conseguir montar todo o teu plano de ação, montar toda a tua estratégia sozinha. O bom é que tu não precisa fazer, imagina, gente, agora eu tô pensando aqui, né? Imagina, eu vou me separar, imagina se para me separar eu tivesse que fazer 5 anos de faculdade primeiro, depois uma pós-graduação em Direito de Família, como o caso da Bárbara aqui, vários cursos depois profissionalizantes, mais ainda no Direito de Família. Gente, com certeza vai uns 200 mil reais aqui, tá? Só pra te preparar de dinheiro e mais tempo pra te separar. Mas graças a Deus que não é assim, tá? Tu não precisa pagar tudo isso e nem precisa levar todo esse tempo pra poder pedir a tua separação. Basta ter uma consulta com quem já aprendeu tudo isso, já gastou todo esse tempo e dinheiro e muito mais se especializando pra te ajudar. E aqui eu quero te dizer algo importantíssimo. Talvez eu arriscaria dizer que é o mais importante de todo esse vídeo, que é os cuidados na escolha do advogado. Presta bem atenção, né? A gente já falou aqui da importância do planejamento, o que deve ter nesse teu planejamento, sobre a importância de ter uma consulta com o advogado antes de pedir a separação. E agora eu quero te dizer quais são os cuidados, então,
na hora de contratar um advogado. Então, como eu escolho um advogado? Primeiro, um advogado especialista em divórcio, porque o direito, ele é complexo. O direito tem o direito do trabalho, previdenciário, criminal, tem o direito de família como um todo, especialistas em adoção de crianças, por exemplo, especialistas em alienação parental. O próprio direito de família como um todo é complexo. Por isso que é importante um advogado especialista em divórcio, porque é impossível, e eu digo para vocês, é impossível que o advogado saiba tudo de todas as áreas. Então, se o advogado é especialista, mais ele sabe de forma profunda sobre aquilo para poder te orientar melhor. E segundo, um advogado especialista em mulheres. Bárbara, agora, como diz no Rio Grande do Sul, me caiu até os butiá do bolso, né? Como assim advogado especialista em mulheres? Por quê? E aqui eu quero falar, como você já falei várias vezes aqui, né? São mais de 12 anos de experiência, tá, gente? E eu posso dizer pra vocês que o que mais existe são advogados machistas. Inclusive mulheres advogadas machistas. Então, quando eu escolho um advogado especialista em mulheres, as minhas chances de pegar um advogado machista são mínimas. Mas, Bárbara, o que tem a ver um advogado ser machista? Muitos colegas, e esta é a verdade, talvez eu seja até apedrejada por alguns colegas advogados por dizer isso, mas é a verdade, acham um absurdo a mulher ter direito à pensão alimentícia. Acham um absurdo a mulher ter alimentos compensatórios. Acham um absurdo a mulher sair com um patrimônio se ela casou com separação de bens. Por isso que é importante tu ter um advogado especialista em mulheres, porque esse advogado, ele entende o direito da mulher, porque o divórcio, ele é diferente, o divórcio, ele é enfrentado de forma diferente pelo homem, ele é enfrentado de forma diferente pela mulher, a mulher prioriza umas coisas, o homem prioriza outra, sem contar essa questão que pra mim é a mais importante do machismo, tá? Então, é muito importante um advogado especialista em mulheres. Então, meu amor, dito tudo isto, que eu neste vídeo, realmente eu coloquei tudo que eu já vi acontecer, porque muitas mulheres já foram e são prejudicadas na hora da separação para poder te ajudar. E agora tu tem basicamente 3 caminhos após assistir esse vídeo. Um deles é esquecer completamente tudo que tu viu aqui, né? Entrou pelo um ouvido e sai pelo outro, igual o filho adolescente. O segundo passo é tentar sozinha, vou juntar as provas, vou ver tudo que eu consigo fazer sozinha, e talvez tu até consiga sim, vai levar um pouco mais de tempo, vai ter um pouco mais de trabalho, mas muita coisa tu consegue sim organizar sozinha aqui. E o terceiro caminho é estender a mão para um profissional que já tenha gastado todo o tempo e dinheiro para se tornar especialista e poder te ajudar aqui da melhor forma possível com todo o conhecimento dele. E por fim, eu te deixo um convite, se tu quiseres ter mais acesso a mais informações, a mais conhecimento, conteúdos como esse, é só clicar no link que tem aqui na descrição desse vídeo. Um beijão e fica com Deus!